Olá, pessoal. Eu sou o professor Demétrios, sou professor do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. E hoje a gente vai ter uma aula rápida sobre as teorias clássicas de relações internacionais e a teoria agora coberta será o liberalismo. Então, o liberalismo, ele é uma das principais escolas de relações internacionais e para cobrir essa escola eu dividi a apresentação em histórico, alguns autores e alguns conceitos da escola liberal. Bom, em relação ao histórico, essa escola ela tem origem no pensamento no entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, numa disputa entre outra escola famosa de relações internacionais, que é o realismo. Então, a disputa entre realistas e liberais dá origem ao pensamento de relações internacionais. Os liberais, eles, na verdade, chegam antes dos realistas com o presidente americano Woodrow Wilson e seus 14 pontos. Esses 14 pontos eram o discurso de Wilson perante o Congresso americano e que depois foi apresentado às potências ao final da Primeira Guerra Mundial na Conferência de Versalhes. Ao assinar o Tratado de Versalhes, o 14º ponto previsto por Woodrow Wilson era a criação da Liga das Nações. E segundo o pensamento wilsoniano, que dá origem ao pensamento liberal em relações internacionais, uma maneira efetiva de acabar com a instabilidade internacional e com as guerras seria por meio das regras e das instituições. Então, o direito internacional, por meio do Tratado de Versalhes, e as instituições internacionais, como a Liga das Nações, seriam fundamentais para gerar uma estabilidade internacional e evitar uma Segunda Guerra Mundial. Porém, houve a Segunda Guerra Mundial e os liberais foram apelidados, nesse início, de utópicos ou idealistas, por defenderem o ideal da paz mundial. Apesar disso, a escola liberal ainda é uma escola importante das relações internacionais, apesar de talvez estar em segundo lugar, perdendo um espaço para o realismo, que tem uma explicação um pouco mais forte e mais convincente das relações internacionais. Autores mais recentes, conhecidos, que a gente chama de neoliberais, por se preocuparem com o liberalismo mais recentemente, frisando a importância do sistema internacional, eu posso destacar aqui o Robert Keohane, que é conhecido como o pai do institucionalismo neoliberal, lembrando que o liberalismo defende as instituições internacionais como meio para estabilidade mundial e paz mundial, e também o seu parceiro em muitas obras, Joseph Nye, que defende o conceito de soft power, ou seja, que o poder dos Estados tem relevância não só no âmbito militar, mas também em outros âmbitos, como na área cultural, na área econômica e também como meio de convencimento dos Estados. Juntos, eles escreveram também obras como Interdependência Complexa, defendendo que a interdependência faz com que as instituições e as regras sejam cada vez mais importantes para entender as relações internacionais e também a emergência de novos atores nas relações internacionais. Bom, com isso, temos alguns pressupostos, alguns conceitos importantes e algumas suposições da escola liberal. Para os liberais, não só os estados são importantes, mas também atores não estatais, como as empresas, as organizações não governamentais e também as organizações intergovernamentais, como a ONU, a União Europeia, a Organização Mundial do Comércio, etc. Além disso, o Estado não é mais um ator unitário para os liberais. Os liberais, eles abrem a caixa preta do Estado e enxergam dentro dele, enxergam grupos de interesse, enxergam as burocracias, enxergam governos que mudam e isso acaba afetando a política externa e assim por diante. Então, ao enxergar esses grupos internos que lutam entre si, os liberais fazem essa análise mais de abrir o Estado e enxergar o que tem dentro dele.
Com isso, eles percebem que o processo decisório do Estado decorre de uma série de choques entre esses atores, né? Entre empresários, entre parlamentares, entre burocracias, ministérios, ministros, etc. Isso pode gerar uma misperception, que seria uma percepção equivocada da realidade e que nem sempre a política externa daquele governo seria a política externa de interesse da nação como um todo. E a política externa pode sim sofrer mudanças de acordo com a mudança de governo ou com a mudança dos grupos que estão no poder. Além disso, os liberais acreditam que a agenda das relações internacionais é bastante extensa, envolvendo não só segurança, mas outros assuntos como energia, meio ambiente, direitos humanos, economia, etc. Bom, com isso, encerro uma revisão rápida da Escola Liberal das Relações Internacionais. Espero que tenhamos conseguido rever os pontos principais dessa importante escola para o estudo das relações internacionais. Obrigado.